Agora voltamos a falar sobre o coronavírus, com mais de 13 milhões de casos e o recorde, acima de 4.200 mortes diárias, o Brasil continua refém do medo provocado pela pandemia. Nesse ambiente de apreensão, nós encontramos um contraste de sentimentos entre quem já enfrentou a Covid-19, Renata. De um lado, o luto traduzido em tristeza, a dor da perda, a dificuldade em resgatar e retomar a vida. E do outro, a cura que traz alívio, gratidão e uma nova forma de encarar o mundo. Um contraste cada vez mais comum que nos leva a muitas reflexões, como mostra a reportagem de Ana Paula Neves. Com o aumento dos casos e da gravidade dessa variante do coronavírus, é mais frequente a tristeza de parentes que tiveram vários entes queridos vítimas da Covid-19. O ano passado, um tio e um primo da minha esposa tiveram, logo no meio da pandemia, mais ou menos, e os dois vieram a falecer. Aí esse ano, no finalzinho de janeiro e início de fevereiro, a minha sogra teve. E ela faleceu dia 7 de fevereiro. Fábio e os dois filhos também foram infectados. E aí minha esposa acabou cuidando de nós três ao mesmo tempo. Passou os 15 dias, eu fui fazer o exame para ver se eu estava negativado. E eu estava. Aí minha esposa não estava muito bem, ela fez o exame e deu positivo. No dia seguinte ela estava com falta de ar. Chegou no pronto-socorro, ela já foi internada, a oxigenação dela estava muito baixa. Aí ela ficou 28 dias internada, 15 dias entubada, teve que fazer uma traqueostomia, teve complicações e ela veio a falecer no dia 22 de março agora. A despedida foi breve. Pelo menos esse momento de dizer adeus, a Covid não tirou do Fábio. Depois da traqueostomia, no quarto dia, ela teve uma piora. E aí o médico ligou e falou que era para ir no hospital. Chegou lá, a psicóloga atendeu a gente, foi eu e minha filha. E aí eles falaram que ela, infelizmente, só estava pelas máquinas, que pela ciência não tinha mais o que fazer, só por Deus. E aí liberaram a gente para fazer uma visita para ela, foi uma despedida, né? Então eu consegui dar um beijo nela, foi uma despedida dolorosa, mas confortou pelo menos a gente poder ter esse momento junto com ela. Porque no dia seguinte de madrugada, tocou o telefone e ela tinha partido. Heloísa deixa marido, 2 filhos, memórias de momentos felizes e muita saudade. A casa está vazia, a gente sente assim uma lacuna, uma falta terrível. E a sensação que você tem é que a pessoa vai chegar, que é um sonho, é um pesadelo, sabe? Você fica torcendo para que isso seja um pesadelo e você venha acordar. Mas a vida continua, a gente tenta seguir, né, e tentar superar essa dor com o tempo, mas ela sempre vai estar na minha mente, no nosso coração, de toda a família. Lidar com a dor da morte por Covid é muito sofrido. Ao perder um ente querido, emergem muitas emoções e sentimentos, entre eles a tristeza, o sentimento de impotência e de vazio, em muitos casos a culpa, o remorso e a raiva. É fundamental para a superação da perda vivenciar as fases do luto e deixar fluir as emoções e os sentimentos que surgem. Fábio e os filhos têm preenchido parte do vazio com afeto e respeito. Ora estão na companhia uns dos outros e falam sobre as perdas sempre que sentem vontade. Se eu tô mal, minha filha vem, me consola. Se eu vejo que ela deu uma riada, eu vou lá, chego junto com ela, dou uma força. Meu filho de 11 anos ainda está sendo difícil para ele compreender. É uma situação muito difícil, sabe? É complicado, mas eu acho que com o tempo, o apoio da família é muito importante. A gente está recebendo esse apoio de toda a família. Dar voz ao enlutado neste momento é fundamental para ajudá-lo no processo de superação da perda, para amenizar a sua dor. Evitar o contágio do coronavírus quando alguém que vive na nossa casa contraiu esse vírus, olha, é um desafio. Primeiro porque a pessoa pode não apresentar os sintomas. E também porque quando sabe da infecção, nem sempre precisa de internação hospitalar. E aí os cuidados são domésticos. Essa pessoa vai precisar da ajuda de alguém que vive aqui para alimentá-la
e higienizar todos os objetos e utensílios de uso pessoal. A pessoa contaminada deve ficar em um quarto isolado, bem ventilado, não sair a não ser para atividades essenciais, se possível fazer as suas refeições desse mesmo quarto. Sempre quando alguém entrar nesse quarto por algum motivo, tanto o doente quanto o outro indivíduo da família, manter máscara 100% do tempo. Essas pessoas são de gerações e idades diferentes, com 2 pontos em comum: família e Covid. Esse é o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha cunhada e os meus 3 filhos. Aí, além disso, eu tenho meu esposo, um outro irmão que mora aqui também, que não está. De 11 pessoas que moram nessa casa, 9 foram contaminadas pelo Covid. Herbert foi o primeiro a ter os sintomas. Como que eu peguei o Covid? Não tenho a menor ideia sobre isso, não tenho, sinceramente falando. Né? Porque eu trabalho em casa e faço as pequenas coisas que quer ir no mercado, farmácia, no açougue, coisas básicas, ir na feira, sempre com todo cuidado. Máscara, gel, banho, quando chega de volta. Sendo o primeiro a pegar a Covid, com certeza passei para minha esposa e para minha filha pequena. Depois, consequentemente, foi indo todo mundo. Os 11 parentes moram em 3 casas construídas no mesmo terreno. Transitam pelos imóveis o tempo todo. Ninguém aqui é visita. O entra e sai sem cerimônia faz parte da convivência. Por mais que o meu irmão começou com sintomas e ele automaticamente já se isolou na casa dele, nós nos isolamos, o contágio foi muito rápido. Quando eu soube dos meus pais, eu não deixei de subir na casa deles, entendeu? Para cuidar, para fazer das coisas. Quando não tivermos outras alternativas e não for possível esse tipo de isolamento, de distanciamento na maior parte do tempo, todas as pessoas deverão insistentemente manter máscara 100% do tempo, um distanciamento mínimo de 2 metros é indicado, todo o ambiente muito bem ventilado e as superfícies higienizadas com muita frequência, as superfícies mais tocadas, inclusive os banheiros. E lembrando, não compartilhar os objetos de uso comum. Gláucia seguiu as orientações dentro do possível para ela. A minha casa é pequena. Eu não tenho um espaço para fazer um isolamento para cada um. Eu separei talheres, pratos dos outros 2 menores. Eles almoçavam e jantavam em horários separados da gente, mas a minha filha mais velha dormia com os 2. E, não sei se foi, eu acredito que seja por Deus, os 2 não pegaram o Covid, os 2 menores. Os meus 2 filhos que não pegaram o Covid, dessas 11 pessoas, foi o João Vitor e a Maria Clara. Dona Marli tem trombose. Ela e o marido não saíam de casa com medo do contágio. Ficaram doentes, mas estão bem. Fiquei com muita canseira. A canseira que demorou mais. Você entendeu? E outra coisa, depois que eu tive a Covid, eu fiquei esquecida. Eu esqueço muito das coisas. Todos fizeram tratamento em casa. Pós-Covid, nós tivemos que passar ao médico para ver como estava a situação toda da família, né? E esse médico que nós passamos, que é pneumologista, ele falou assim, olha, antes de vocês trazerem os exames para a gente ver como é que está, quero que vocês caminhem todos os dias por 15 minutos e bebam no mínimo 2,5 litros de água. Só que como agora parou tudo de novo, a gente não pode sair, então a gente procura dar uma caminhadinha aqui em casa, subir e descer um pouquinho as escadas. A família unida adoeceu e venceu a Covid-19. Eu só tenho a agradecer, principalmente pelos meus avós, que são a maior preocupação da família. E hoje eu posso dizer que de 11 pessoas, as 9 contaminaram e as 9 se trataram em casa e as 9 estão bem hoje.